Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre receber algo de Deus. Hoje nós vamos atentar mais para o fato, o tema, o tópico de saber o que quer. Não é? Então, nós precisamos ser específicos quando vamos pedir algo a Deus. Ser específico. Nós podemos encontrar aqui na Bíblia que todas as pessoas que encontraram, que receberam algo de Deus, elas foram pessoas que sabiam exatamente o que queriam. Elas sabiam o que queriam. Em Josué, capítulo 10, a partir do verso 12, nós encontramos a palavra que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, fica em Gibeão. Veja a especificidade. O que é ser específico? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Deus ouve a voz de um homem, de uma mulher, de uma criança, desde que ele seja específico, ele saiba e creia no que está pedindo. Nós vemos também como Ana, mãe de Samuel, foi específica. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 11, nós vemos: E votou um voto dizendo, Ana, votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão. Ela queria um filho, homem, não podia ser qualquer coisa. Pode ser homem, pode ser mulher, qualquer coisa serve. Não, ela foi específica. Quero um filho, varão, homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então veja como Ana foi específica. Nós vamos aqui no Novo Testamento, também, nós vemos aqui em Marcos capítulo 10, verso 46, a seguir diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ele sabia o que queria, não é? Tem pessoas que param tão fácil, não é? Desistem tão fácil. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? Ele ficou sem saber, disse: Deus, qualquer coisa serve. Ele foi bem específico. Jesus disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, nós podemos percorrer a Bíblia de ponta a ponta. Nós vemos que as pessoas que alcançam algo de Deus são pessoas que sabem o que querem. Elas são específicas. Eu me lembro muito bem dos testemunhos do nosso irmão Billy Paul sobre o irmão Branham. Ele disse que já viu câncer cair na plataforma, ele já viu muitas coisas, muitos milagres, mas ele disse, mas nenhum milagre me marcou tanto quanto uma garotinha que eu vi na fila de oração. Ele disse, ela não era cega. Ela disse, um cego, ele tem os olhos, tem o globo ocular, ele simplesmente não enxerga. Mas aquela menininha, ela nem sequer tinha o globo ocular, só havia o buraco. Não tinha o globo ocular. E o irmão Branham chegou a vez dela, o irmão Branham foi orar por ela, conversou com ela, começou a orar por ela e de repente ele parou e disse, desculpe querida, eu esqueci de te perguntar de que cor você quer os olhos. Aquela menininha disse, eu ouvi dizer que os olhos azuis é muito bonito. Então o irmão Branham orou e disse, então eu te dou um par de olhos azuis em nome do Senhor Jesus Cristo. Billy Paul, que estava ali de perto vendo tudo aquilo, ele olhando, observando, ele disse que viu algo sendo criado ali dentro daquele buraco, foi criando assim, rodando, criando, rodando, e ele disse que foi o par de olhos azuis mais bonitos que ele já viu na vida. Porque pessoas que sabiam do que estavam falando, pessoas específicas. Agora, se nós formos específicos hoje, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós formos ao mesmo Deus, que age do mesmo jeito, com a mesma especificidade, nós teremos o mesmo resultado. Aqui na mensagem Hebreus, capítulo 6, parte 3, no parágrafo 49, o profeta nos diz, agora observe, se Deus agiu uma vez em determinada circunstância, se aquela mesma circunstância surgir novamente, ele tem que agir pela segunda vez como ele fez da primeira vez, ou ele seria injusto. Vem? Não importa quão ruim seja o seu pecado, quão baixo você esteja, ele tem que agir com você como ele fez com aquela mulher desonrada e ele agiu, ou então ele agiu erroneamente então. Olha no parágrafo 50. A conduta de Deus é a sua personalidade. E o que ele é na sua conduta declara a sua personalidade. A personalidade, a característica, a maneira de Deus é abençoar. Ele quer abençoar, ele quer ajudar. Mas é necessário que a gente seja específico. É necessário que a gente saiba o que quer. Parece tão óbvio, mas para muitas pessoas isto não é óbvio. Deveria ser, mas para muitas pessoas não é. Muitas pessoas, quando elas vão orar, elas pedem dezenas de coisas. Mas no dia seguinte elas não lembram o que pediu. E por que não lembram? Porque elas não foram específicas. Eu lembro muito bem que aqui na nossa região, por não haver transporte coletivo, a maioria não tem carro, nós precisávamos de um ônibus para a gente. Então, eu convoquei a igreja para nós orarmos pedindo a Deus um ônibus. Então nós fomos bem específicos e eu inclusive peguei a foto de um ônibus e coloquei no meu banheiro, perto do espelho, de maneira que todos os dias, quando eu fosse ao banheiro, eu visse o ônibus e eu lembrasse de que eu havia pedido aquilo a Deus. Isso é ser bem específico. Por que eu coloquei aquela foto ali, no espelho do banheiro?
Por uma razão muito simples. O profeta diz assim, que toda a palavra de Deus é uma semente. E se você rega aquela semente constantemente com a sua fé, então aquela semente brotará. É uma coisa que a gente precisa entender. Nós precisamos regar aquela semente diariamente. Do mesmo modo que você faz no natural com uma semente, você deve fazer ela no espiritual. Tudo bem, gente, tem coisas que é um milagre. Aquilo é feito instantaneamente. Mas tem coisas que a gente deve fazer diariamente, regando com a fé, não é? Então o profeta diz, se você rega aquela semente diariamente com a sua fé, ela brotará, não é? Ela surgirá em algum lugar. Pode ser que demore um bom tempo, mas isso acontecerá. Eu me lembro agora de uma história que eu gosto muito, é a história do bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele no primeiro ano, ele não saiu nada. E no segundo ano não saiu nada. Você pensa, eu acho que a minha muda morreu, né? Acho que essa planta morreu. Então no primeiro ano não saiu nada, no segundo ano não saiu nada, no terceiro ano não saiu nada, no quarto ano não saiu nada, no quinto ano ele brota, ele cresce, sai ali da terra e cresce até 12 metros, se eu não me engano. Que coisa! Levou 5 anos para que aquilo acontecesse, né? E a nossa fé deve ser assim, como batata. Ela cresce, a coisa cresce lá debaixo da terra, você não está vendo, mas você tem que acreditar que aquilo está acontecendo. Já pensou se todo dia você abrir a terra para ver se a batata está crescendo, brotando, ou a mandioca? Se você for desenterrar, você vai perder, né, o seu plantio. Você tem que crer que quando você planta, aquilo vai acontecer. Então, seja específico como Ana foi. Seja específico como essa menininha dos olhos azuis foi. Seja específico como Bartimeu foi. Seja específico como o centurião foi. O centurião, ele foi tão claro no seu objetivo, ele disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu tenho o meu servo doente, dize somente uma palavra e ele sarará. Isto é ser específico. Deus ama isto. Pessoas que sabem o que querem. E quando você orar, creia, Jesus disse em Marcos 11, 24, creia que você receberá o que você pede e você terá aquilo. Seja específico, de preferência, se você puder desejar, isso a mim me ajuda. Escreva algo que você pediu a Deus e coloque em algum lugar, porque todas as vezes que você lembrar daquilo, você vai saber que você pediu, Deus te ouviu e aquilo acontecerá. Eu não creio que Deus goste dessa atitude de pessoas que todos os dias pedem a mesma coisa, como uma reza, uma ladainha, ela não crê. Se ela acreditasse que pediu algo a Deus e que Deus ouviu, ela não ia pedir de novo, não ia apurrinhar. Tem oração que é uma apurrinhação. É uma apurrinhação, né? Eu já orei a Deus pedir algo e depois eu fui orar de novo pedindo a mesma coisa e eu senti Deus falando comigo no meu espírito. Mas você não já pediu isso? E eu falei, Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa. Então, eu pedi perdão a Deus por repetir aquela oração, como se Deus fosse surdo. Talvez Deus estivesse distraído. Não, Deus não está distraído. Quando você pede alguma coisa, Ele te ouve e Ele te dá. Ele te dá. Tá certo? Então seja específico e Deus te abençoará ricamente. Deus te abençoe. Ao
navegar nesta vida, há um farol que me dá luz quando estou perdido. Esta luz me conduz, e a luz que brilha nas trevas seguramente me guiará. O meu barco se perderia se não fosse pelo farol. Eu graças dou pelo farol, a Ele devo a vida. Cristo é o farol, pelas ondas do perigo, envolveu-me com sua luz, pra que bem pudesse ver o meu barco se perderia se não fosse pelo farol. Senhor, Tu és o farol de minha vida. Ondas avassaladoras querem me tragar, ventos ruidosos querem me derrubar, rochedos pontiagudos querem me despedaçar, trevas imensas querem me amedrontar. Mesmo assim, Senhor, Tu és o farol da minha vida. Em meio à tormenta e na escuridão da noite, posso ver à distância a Tua luz e assim navegar confiante, porque eu sei que ali Tu estás. Eu graças dou pelo farol, a Ele devo a vida. Cristo é o farol, pelas ondas do perigo, envolveu-me com sua luz, pra que bem pudesse ver o meu barco se perderia se não fosse